pessoal, sejam muito bem-vindos para mais um episódio do Aluparts Podcast. Eu sou Audrey Dias, diretora técnica da Aluparts, e hoje nós vamos falar sobre um assunto que é muito falado aí pelos profissionais na construção civil, porque afinal de contas nós temos excelentes técnicos, excelentes profissionais, muito bem habilitados tecnicamente, mas quando o assunto vendas entra em pauta, aí é que começam a surgir as dúvidas e as dificuldades. As empresas, hoje em dia, elas se capacitam, elas buscam sempre os melhores profissionais técnicos. Mas estes profissionais técnicos nem sempre estão habilitados para gerir, para lidar com seus departamentos de vendas em suas empresas. E ninguém mais, ninguém menos do que um especialista de vendas no setor da construção civil está aqui hoje para nos dar uma verdadeira aula sobre o assunto. Não trago ninguém mais, ninguém menos do que o meu amigo Diego Moraes. Fale sobre você, se apresente, diga oi para o nosso público. Muito prazer, Audrey, muito bom estar aqui. Obrigado pela oportunidade, para o pessoal que está acompanhando a gente. Vamos falar bastante sobre vendas, sobre posicionamento e aquilo que a gente estava brincando nos bastidores. Dá para a gente falar muito sobre venda sem necessariamente falar sobre produto. Sem ter que falar sobre vidro e sobre esquadria. Exatamente. Então, é exatamente aquilo que você estava falando agora há pouco. Hoje no mercado a gente tem ótimos serralheiros, ótimos projetistas, mas às vezes péssimos vendedores. E eu, particularmente, acho que não adianta nada você ser o melhor especialista técnico se você não conseguir vender com preço acima do que o teu concorrente cobra. Isso mesmo. Então a gente vai falar bastante sobre vendas aí, acho que vai ser um episódio muito bom esse. Exato. E para você que está acostumado a ver patologia, a ver vidro, ouvir sobre esquadria, sobre sistemas, sobre normas técnicas, esse episódio não vamos falar disso. Esse episódio é para você, empresário, gestor condominial, engenheiro, arquiteto, profissional da nossa indústria de esquadrias que quer aprimorar o conhecimento em vendas. E esse episódio é para mim também, porque você sabe que aqui na Aluparts eu sou a diretora técnica e comercial. E toda a parte de vendas está sobre o meu guarda-chuva. Eu me considero uma boa vendedora, mas tenho a melhorar. Então, eu também estou aqui para aprender. E eu espero que a gente finalize esse episódio com... Amanhã eu estou indo pro Rio de Janeiro, né, para ver um serviço. Espero apertar as mãos do meu cliente depois dessa aula de vendas que eu vou receber. É um aprendizado dos dois lados, né, Audrey? Você sabe que um dos maiores aprendizados que eu tive foi quando eu montei mentoria. Porque quando a gente ensina, é onde a gente mais aprende. Porque a gente aprende com as nossas próprias experiências, mas aprende muito mais com a experiência dos outros. Então, quando você tem um aluno, quando você tem alguém que tem o resultado, aí você fala, isso é uma validação, isso me ensina. Porque nem sempre ele faz da forma como a gente fala, só que ele tem o mesmo resultado. E tá tudo bem, funciona, né? Então, é um bate-papo que é muito válido, muito válido. E a parte de vendas, ele é uma dor muito grande, principalmente quando a gente fala o setor de esquadrias. Legal. Né? Conta para mim, então, por que empresas excelentes tecnicamente têm dificuldade para crescer? Primeiro de tudo, minha visão, quanto mais técnico você é no produto, menos técnico você é com pessoas. Isso é a minha visão particular. A gente pode ver que hoje grandes especialistas, que são pessoas muito técnicas, geralmente elas são introspectivas. Então essa é uma pessoa que dificilmente ela vai pegar um celular e vai produzir um conteúdo. Existe uma questão de linguagem, de comunicação. Por quê? Quando a gente é muito técnico, a gente fala de forma técnica. E na grande maioria das vezes você não atinge o público em geral. Porque o público em geral não entende aquilo que você está falando. E a pessoa que é muito técnica, ela tem uma dificuldade em ser menos técnico e ter uma linguagem mais comum. Porque na cabeça dela, não vou passar credibilidade, ou as pessoas vão me julgar, ou os meus colegas que são muito técnicos vão olhar pra mim e falar, nossa, ele tá falando com o povão. Então, normalmente as pessoas, elas não reduzem, vamos dizer assim, o filtro técnico para se comunicar com o máximo de pessoas. Quando você traz isso para um cenário de vendas, qual que é uma das maiores responsabilidades de um vendedor? É ele ter uma comunicação que dialoga com todo mundo. E eu aprendi isso em alguns segmentos que eu trabalhei, mas assim, eu já atendi tanto médico quanto caixa de supermercado.
E qual que era a maior habilidade que eu tinha? Era conseguir transitar a minha comunicação de acordo com a consciência que a pessoa tinha. Então, às vezes você tem que falar de forma mais técnica, às vezes não. E o que eu vejo é que muitas empresas que são técnicas, elas querem falar sobre o produto técnico. Exato. Nem sempre o produto resolve a dor do cliente naquele momento. É que a visão de nós técnicos, ela é baseada na engenharia, na arquitetura, nos Exato. projetos, nas cotas, no dimensionamento. É diferente você transitar pelo âmbito comercial e técnico. Mesmo Exato. porque os técnicos, eles são aqueles... o carinha fissurado Em norma. Em projetar, em dimensionar, em construir. Ele não tem essa visão mais ampla. Mais comercial, mais generalista, vamos falar assim. Exato. Agora, o cuidado que a gente tem que ter é que quando a gente fala isso, eu não tô querendo dizer que o vendedor não tenha que ser técnico. O vendedor ele tem que entender minimamente daquilo que ele tá ofertando para o cliente, para você não ter um conflito entre venda e entrega. Não pode existir isso. Porque a gente está falando sobre comunicação. Então, hoje, a gente tem pessoas que são as pessoas mais técnicas, são mais introspectivas, e você tem as pessoas que são mais comunicativas, que repara. Geralmente, as pessoas que são mais comunicativas, elas são generalistas, elas entendem de um monte de coisa, mas de forma um pouco mais rasa. Por quê? Porque a comunicação dela tem que ser dessa forma. É assim que ela atinge o máximo de pessoas. Então, quando eu me posiciono como um vendedor, a minha obrigação é que qualquer pessoa, desde uma dona de casa que está nos assistindo, ela entenda o que eu vou falar aqui agora. Exato. E não só tecnicamente. Que é diferente quando um técnico se posiciona. Geralmente, ele fala para outros técnicos. Ele fala para um volume menor de pessoas que vão entender aquilo que ele quer dizer. Exato. Então, o meu trabalho hoje é pegar esses profissionais e demonstrar para eles como eles precisam ser, manter o nível técnico, mas como a comunicação tem que ser uma comunicação mais fluida, mais ampla. Legal. Para que o máximo de pessoas entendam o que ele está falando. Quando você vai para uma palestra, é exatamente a mesma coisa. O maior erro dos palestrantes é palestrar sem saber qual é o nível de consciência das pessoas que estão na plateia. Aí, às vezes, ele leva lá em cima e as pessoas não estão entendendo nada. Ou então, você leva lá embaixo e as pessoas falam, pô, mas não entregou o conteúdo. Então, você tem que entender onde você está indo palestrar, qual é o nível de consciência dessas pessoas, e aí sim você mensurar. Agora, olha que interessante. Como é que a gente descobre qual é o nível de consciência que as pessoas têm? Como? Fazendo pergunta. Que a maioria dos vendedores hoje, principalmente no mercado de esquadrias, ainda não entenderam que a melhor forma de você conhecer uma pessoa é você falando menos e ouvindo mais. É você fazendo mais perguntas. Então, quando você começa a fazer perguntas, repara nos grandes palestrantes. Eles fazem pergunta pro pessoal. Ele não sai simplesmente falando tudo. Ele faz perguntas. Através das perguntas, quem já fez isso? Quem não sei o quê? A pessoa levanta a mão. Ele começa a fazer uma leitura de qual é o perfil das pessoas que estão ali. Para ele saber qual é o tipo de comunicação que ele tem que fazer. Interessante. Você nem sempre foi especialista em vendas. E o que fez entrar nesse mercado e o que fez enxergar para a nossa indústria de esquadria mais especificamente? Eu sempre trabalhei com vendas. A parte comercial minha ela é muito forte desde os meus 14 anos. Sempre. Verdadeiro vendedor nato desde muito cedo. Agora, o mercado de esquadrias eu entrei recentemente e, inclusive, falando sobre o mercado, o Venda na Obra, ele nasceu dentro da Fesqua. Que é o Venda na Obra é o perfil. O meu perfil no Instagram, né, @Venda na Obra, e nasceu dentro da Fesqua. Olha que é a nossa Feira Internacional de Esquadrias, que está agora na sua 16ª edição, que acontece, a gente já está até fazendo... Setembro agora. Exatamente, já estamos fazendo a divulgação, acontece agora em setembro, de 9 a 12 de setembro. E estamos aqui também representando a Fesqua, com muito orgulho. Sou embaixadora da Fesqua, já pela 2ª edição. E esse ano nós temos aqui o Diego como influenciador da Fesqua também, que para mim é uma validação daquilo que eu tô fazendo. Exatamente. Então, Luiz Tavares, 2 funcionários aqui representando a Fesqua. Vamos produzir conteúdo para a Fesqua agora. Exatamente. Afinal, e vamos também falar sobre vendas na Fesqua. Com certeza. Você pode... Para quem está assistindo, que tem planos de ir para a Fesqua esse ano, quais ferramentas de vendas a gente pode e deve aplicar durante esse momento de network dentro da maior feira do setor?
Isso, Audrey, primeiro que muitas empresas, elas precisam mudar a visão delas sobre feira. Porque assim, tem gente que acha que feira não vale a pena ir. Tem gente que acha que feira é pra... Vai gastar tempo, ou então pior. É só pra encontrar os amigos. Só pra encontrar amigo, ou pior, é a pessoa que vai só pra encontrar amigo e pra beber. Cara, isso pra mim, assim, nem vai. Agora, pra gente chegar nisso, contar pra vocês rapidamente como que nasceu o meu projeto dentro da Fesqua. Porque olha que interessante, a minha área é comercial. Eu procuro não ser um cara totalmente técnico para eu não perder o feeling comercial. Eu entendo muito sobre produto, mas eu tenho esse feeling que eu não quero perder, que é o feeling comercial. E dentro da Fesqua, em 2023... 22. 22? 22 ou 24? Então foi Sempre ano par. 24, desculpa. Nós estamos em 26. Em 2024. Dentro da Fesqua, o que aconteceu? Eu comecei a visitar vários estandes para eu entender comercialmente como vender os produtos que estavam ali. E o que eu vi? Todo mundo chegava com um catálogo técnico. Eu falo, mas eu não entendo tecnicamente sobre isso. O que eu preciso é, Diego, você vai vender para o seu arquiteto esse material que a gente acabou de lançar dessa e dessa forma. E eu não senti nos estandes uma visão comercial sobre como vender o produto, porque tem um diálogo muito técnico. Aí quando eu visitei muitos estandes e eu olhei e falei assim, ninguém me ensinou a vender. Tecnicamente sobre venda. Eu falei assim, então eu preciso falar sobre isso. Porque eu preciso reunir todos esses produtos que está todo mundo desenvolvendo, que são produtos que vão resolver um monte de dor dos clientes. Só que como eu faço esses produtos, como eu consigo vender esses produtos com 20%, 30% acima do valor do meu concorrente? Como? Aí surgiu a ideia dentro da Fesqua. Então, assim, eu tenho um carinho muito grande pela Fesqua por causa disso, porque o meu projeto nasceu lá dentro. E até então você era somente Diego Moraes? Somente trabalhava com esquadria. Fazia já venda em alta performance esquadria, mas assim, eu não me posicionava como autoridade, não tinha perfil no Instagram, não tinha nada. Eu tinha pessoas que já me incentivavam a fazer, me cobravam, e eu achava que eu não tinha muito conteúdo. Sabe aquela crença limitante que a gente tem? Eu vou fazer um mês e vou cansar, ou ninguém vai me ouvir. E ali eu entendi que era um business. Eu falei, opa, peraí. Tem um mercado para eu explorar aqui. Que é o mercado de venda. De vendas. E aí, dentro da Fesqua, eu conversei com algumas pessoas importantes falando, você conhece algum influenciador no segmento de esquadria que fala só sobre venda? Se tem, é 1 ou 2. Ou nem tem. Eu não conheço. Aí eu falei, tá aqui. É onde eu vou atacar. Muito bom. E aí começou a crescer rapidamente. Mas que você estava falando sobre questão de venda, né, dentro da feira. Primeiro de tudo, o que é network? Network é você conhecer novas pessoas. E na minha visão, network é você conhecer pessoas que são melhores do que você. Eu adoro conversar com pessoas que são melhores do que eu, porque eu sempre aprendo com elas. Então, network é um espaço onde eu vou para conhecer um monte de gente que vai me ensinar um monte de coisa. E network, para o network ele funcionar muito bem, a pessoa ela tem que ser interessada. Ela não tem que ser interesseira. O erro, talvez da maioria das pessoas que vão em feira ou vão em eventos de network, é chegar lá e querer falar o que faz. Porque eu vendo isso. Cara, ninguém quer saber o que você vende. Nem quem você é, né? Você não tem relevância ali, você não interessa o que você faz. Agora, se você vai para escutar, absorver, aí sim você leva aquilo ali um tesouro absurdo. Então, quando você olha para uma Fesqua, o que eu olho? É um local de aprendizado. Seja aprendizado de produto, seja aprendizado de conexão, de como você conversar com pessoas que você não conhece, de como você abordar pessoas. Então você começa a destravar muito da comunicação quando você começa a ampliar o número de pessoas que você conversa, principalmente com pessoas que você não conhece. Qual que é o erro que muita gente faz em feira? Vai e fica na rodinha de amigos. Em vez de você explorar não só na feira, outras nos pessoas. Eventos, em qualquer... Mas isso é uma coisa que o Luiz Tavares sempre fala. Às vezes eu mando alguma foto pra ele e fala, Audrey, pelo amor de Deus, sai desse seu círculo, expande. Vai interagir, vai conversar com outras pessoas. Porque eu tenho muito hábito de eu tô nos eventos, eu tô com a minha equipe do meu lado. Sim, mas é uma zona de conforto nossa. A gente se sente bem, é normal. E ele fala, é normal.
sai daí, vai conversar com outras pessoas, aborda o pessoal e tal. Exato. Então, Você sabe como que eu e comecei ele a é da destravar? comunicação Ele é também. Então, ele dá... Ele entende disso. Ele entende bastante. Sabe como que eu comecei a praticar isso indo sozinho em eventos? Excelente. Melhor será. Porque você é obrigado a fazer. Diego, você sabe que às vezes, principalmente quando eu encontro algum outro consultor, algum engenheiro, alguém bem técnico, que eu tenho uma sede muito grande em aprender coisas técnicas. Então, às vezes eu tô num evento, me deparo com uma pessoa que tem, melhor do que eu, tem muito conhecimento técnico, eu fico lá, tal. Uhum. E acabo não fazendo network com mais ninguém. Eu fico o tempo todo com aquela pessoa no evento. Mas que é um network de qualquer forma, né? Mas é um network técnico. Um network técnico. É que o network não técnico, vamos dizer assim, se é que tá certo falar dessa forma, melhora a comunicação. Melhora a comunicação, então, assim, o que me facilitou muito dúvida. para começar a produzir conteúdo é conversar com pessoas que eu não conheço, aprender a abordar pessoas que eu não conheço, porque a gente tem uma dificuldade muito grande disso, de abordar pessoas. E, inclusive, eu não sei se você se lembra, eu acho que eu já te conhecia pelas redes sociais, mas a gente teve o primeiro contato num evento onde a gente não se conhecia. Foi. E, você é fulana de tal, prazer, eu sou a Audrey da Aluparts, te conheço, não sei o quê. Você, é verdade. Tá. Quantas pessoas olhariam e ficariam assim, ai, será que eu devo abordar ou não? Ai, será que não sei o quê? Será que ela vai... Não, chega e faz. Sabe uma coisa interessante? Muita gente tem medo de abordar pessoas que não conhece. Sabe quanto tempo uma pessoa leva pra te esquecer? Uma pessoa que não te conhece leva pra te esquecer? 30 segundos. 3 segundos. 3 segundos. Tempo de um segundos. Reels, assim, sabe? Assim, o Reels, assim, que você vai assim... Com certeza. Sabe onde que eu aprendi isso? Quando eu quebrei o meu medo de gravar em público. Eu morria de vergonha, como um monte de gente, de pegar o celular, tá andando na rua, tá não sei o quê. Eu morria de medo, assim, de vergonha de pegar o celular. Falei, nossa, as pessoas vão ficar reparando. O que vão achar? Aí eu aprendi isso. Falei, cara, a pessoa vai levar 3 segundos. Na verdade, o que eu ouvi foi assim. Imagina que você é um Reels e a pessoa tá assim, ó, no dedo assim, ó. Bom, você vai levar 3 segundos pra ela te esquecer. Eu falei, é verdade. Aí eu fiz uma prova de fogo na Paulista. Eu peguei a Paulista num domingo lotado e falei assim, cara, se eu fizer aqui na Paulista, eu faço em qualquer lugar. Eu peguei na Paulista e fiquei atravessando, assim, fazendo um monte de vídeo, assim, errando um monte de coisa e voltando. Pronto pra ser assaltado. Não, total. Total. Mas... Não, e pior, eu tava tão focado... Que acho que eu não ia nem ver nada. Bandido, nem pensou. Mas aquilo, Plena Paulista. É coisa que ninguém... Que pra quem conhece a Avenida Paulista, ninguém se arrisca a fazer isso. É do interior, né? Quem vem do interior ele esquece disso. Mas aquilo ali, pra mim, eu destravei completamente. Que eu falei, eu já passei por uma prova de fogo, hoje se eu tô gravando na calçada e tem pessoas passando, eu falei, tá tudo certo, é o meu trabalho. Legal. E antigamente, a gente vê que o mercado ele vem mudando, né? Antigamente, essa parte de vendas, de negócio, ela estava muito relacionada à indicação, à reputação técnica. Hoje já não. A gente percebe que se a empresa ela não tiver estratégias de venda, posicionamento, visibilidade nas redes sociais, ela precisa de outros requisitos para poder se destacar, para poder, de fato, gerar negócios. Né? Como que você tem visto essas mudanças? Existem muitas variáveis, mas a premissa delas é o seguinte. Primeiro de tudo, as pessoas precisam entender que quem vende mais não é quem tem o melhor produto, é quem tem a melhor oferta. Esse daqui. Repete. Presta atenção. Não importa se você tem o melhor produto, você tem que ter a melhor oferta. Sabe aquela questão que a gente sempre fala do McDonald's? McDonald's é o lanche que mais vende no mundo. É o melhor lanche? Não é. Quase ninguém fala que é o melhor, mas é o que mais vende, por quê? Porque eles não vendem lanche. Eles vendem ambiente familiar e eles vendem velocidade. Mais ou menos. Dependendo, mas assim, o ambiente familiar é a premissa do marketing deles. Ou seja, eles não estão vendendo o produto. Aonde que eu vejo que muitas empresas erram e muitos vendedores erram? É quando tentam vender o produto. Então, quando a pessoa ela entende a diferença entre produto e oferta, quem vende hoje não é quem produz melhor, mas é quem se posiciona melhor e quem mostra melhor aquilo que faz, você começa a mudar completamente a tua visão de venda. Por que eu falo isso? Porque hoje a gente vê muita guerra de empresas que começaram há pouco tempo, ou então empresas que estão se normatizando e estão enfrentando a barreira cultural das empresas que trabalham fora de norma. Eu tive uma situação ontem mesmo de um mentorado nosso que estava comentando, falou, Diego, mas eu tô com dificuldade de vender, de explicar para as pessoas sobre guarda-corpo normatizado. Eu falei, o que você precisa fazer?
Se você chegar só para ela e falar assim, o meu produto é melhor, isso não é suficiente. Você vai ter que, no mínimo, produza um vídeo, coloca no YouTube, faz um vídeo de 5 minutos, faz um rompimento. Quando o cliente tiver dúvida, você manda aquilo ali para ele. Pega estudos. Ou então traz para ele, disseca de um guarda-corpo, por exemplo, de como é que é a segurança, do porquê que ele precisa se preocupar com aquilo. Você não tem que explicar para ele como se faz um guarda-corpo. Você tem que explicar para ele que você tem filhos? Pô, tenho filho. Então, isso é questão da segurança. Esse é o benefício. Então, quando você começa a separar produto de benefício, você começa a entrar na dor do cliente. Imagina o seguinte, Audrey, trazer um princípio de programação neurolinguística até. Existe um conceito, que é o conceito de território e mapa. Não sei se você já ouviu falar. Que é basicamente o seguinte. Eu falei que a gente só vai aprender. O que é território? Território é aquilo que está acontecendo, é a realidade. Que é inquestionável. Nós estamos aqui sentados, fazendo um bate-papo, isso é inquestionável. Então, território é aquilo que existe na realidade. Mapa é a interpretação das pessoas diante daquilo que está acontecendo. Então, nós estamos sentados aqui, talvez você tenha uma percepção sobre o que está acontecendo, eu tenho outra. Qual que é o erro da maioria dos vendedores? Eles tentam vender para o cliente baseado no território, porque eu tenho um produto que é melhor do que o outro, porque eu tenho um produto que funciona dessa forma. E às vezes isso aqui não está acessando o mapa do cliente, não é a dor dele. Às vezes você tem um ótimo produto, mas o que ele queria solucionar é um prazo de entrega curto. Aí você está lá meia hora, porque o meu produto é bom. Ele fala, ok, mas eu não estou preocupado com a qualidade, eu estou preocupado se você vai me entregar dentro do prazo que eu preciso. Então, quando você tem que separar o que é o território do que é o mapa. O mapa é a interpretação da pessoa. Então, você entra no mapa da pessoa, você começa a fazer perguntas para ela, para entender a dor dela, para daí você criar os teus argumentos de venda. Exato, tem toda uma análise. Tem um então, a gente estudo vê científico atrás disso. A venda ela é uma coisa, ele é um processo complexo. Muito complexo. É complexo, porque Muito você tem complexo. que entender como a mente do cliente funciona, o que ele espera, qual é a capacidade dele de De entendimento. entender aquilo ali. Porque você tem que... Não adianta você se aprofundar na pessoa que tem limitação ali no... Às vezes você está insistindo num cliente que nem quer entender. Exato. E você está ali porque ele não quer... Mas ele não quer entender, ele não precisa entender isso. Ele nem quer te dar aqueles 10 minutos que você precisa para entender. Exatamente. Então, assim, a venda ela é um estudo científico. A maior balela que eu já ouvi na minha vida é o pessoal que vira e fala que venda é dom. Porque ele é comunicador, ele é falastrão, ele fala bem. Não tem nada a ver com isso. Venda é PNL, venda é estudo, venda é técnica, venda é repetição. Então, quando você entende que venda é repetição, fica mais fácil para você conseguir ensinar outras pessoas a venderem da mesma forma. Que é desafiador, tá? Venda é bom senso, é capacidade de interpretação, capacidade de improvisação. E melhor de tudo, tá? Você não precisa mentir para vender. Porque tem muita gente que é assim, porque você enrola o cliente. Fala, eu não preciso enrolar meu cliente em hipótese alguma para fazer uma venda para ele. Por quê? Porque eu entendo qual é a dor dele. E, inclusive, uma leitura que eu faço que muitos consultores deveriam fazer de vendas é saber recusar um cliente. A Aluparts é especialista nisso. A gente recusa vários clientes. Isso é a melhor coisa que tem. Muitas vezes, quando chega a demanda, quando esse lead é qualificado pelo nosso departamento, mas daí a gente entra num processo um pouco mais complexo de entendimento. E muitas vezes a gente entende que ele não é nosso cliente. Isso é chamado de demissão de cliente. Não é nosso cliente. E você sabe por que a grande maioria das empresas não conseguem fazer isso? Medo? A grande maioria das empresas também. E acho que não tem capacidade para isso. De repente não entendeu qual é o seu limite de aceitação. Também passa por tudo isso, mas para mim, ele é muito mais profundo do que isso. Muitas vezes os vendedores ou as empresas não conseguem demitir os clientes porque elas quase não têm cliente para trabalhar. Uma coisa é você ter 30 clientes chegando para você e você olhar para 10 deles e falar assim, não é o perfil que eu consigo atender e tchau. Outra coisa é você ter 5 clientes, você olhar para os 5 e falar assim, eu preciso desses 5. E aí você não poder demitir nenhum deles. Entendi. Então, a minha visão sobre as empresas que não conseguem demitir clientes é porque elas têm um problema com marketing, com geração de clientes. Elas geram tão poucos clientes que nós estávamos falando da dependência de indicação. Conheço um monte de empresário de esquadria que até hoje só depende de indicação e nem sabe pegar indicação. Eu vou entrar nisso porque assim, existe uma diferença
Existe um abismo de diferença entre pedir indicação e pegar indicação. Eu sempre falo isso. Isso é legal, entre pedir e pegar. Existe um abismo de diferença. Vamos partir para uma empresa que não investe em marketing ainda, que está só aqui, dependendo, vamos dizer, da indicação. O que a grande maioria dos vendedores fazem? O que é pedir indicação? Aí você vem, fecha aqui comigo, fala, nossa, Audrey, que bom que você fechou, muito obrigado por ter fechado, aquele, né, puxa saco do cliente. E aí vira e fala assim, se você conhecer alguém um dia, pode passar meu telefone e tudo. Aí o que a pessoa faz? Tá, beleza, se um dia eu conhecer, eu te passo. Aí essa pessoa atravessa a rua. Esqueceu completamente. Ela esqueceu, às vezes, até o teu nome. Ela esqueceu que ela não assumiu um compromisso. Aí, dali 6 meses, aparece um cliente, eu quero fazer uma esquadria. Ele passa, às vezes, o telefone da empresa, porque não gerou o compromisso dele com o vendedor. Isso é pedir indicação. Isso é o que a grande maioria dos vendedores fazem. O que é pegar a indicação, e que eu faço muito, e que é CAC 0, né? CAC, custo de aquisição de cliente, 0. É pegar a indicação. É eu virar para você e falar assim, Audrey, parabéns pela decisão, você escolheu a melhor empresa para esquadria, para tua residência. Agora eu preciso da tua ajuda. Já que eu te ajudei escolhendo uma boa empresa, eu preciso da tua ajuda. Me indica 2 pessoas que estejam construindo também. Isso aqui é muito importante para o meu trabalho. Me indica 2 pessoas. Você conhece? Eu preciso que você me ajude. Sabe o que a pessoa faz? Ela saca o celular dela e começa a olhar na agenda e fala, fulano tá construindo. E passa, às vezes, na hora. Isso é pegar a indicação. Você está pegando a indicação do cliente. Você não está deixando ele, talvez um dia, se ele lembrar. Você está pedindo uma ajuda para ele. É que as pessoas, quando a gente fala o termo ajuda, as pessoas acham que isso é um sinal de fraqueza. Eu vou pedir ajuda. Peça ajuda para o teu cliente, porque as pessoas gostam de ajudar as pessoas que elas gostam. Então, quando você atende muito bem um cliente, ele fecha um contrato contigo, porque ele gostou de você, ele vai querer te ajudar. E outra, ele acabou de fechar o contrato, ele tá feliz com a decisão que ele tomou. Aquele é o melhor momento pra você pegar a indicação. Porque isso pode mudar depois, né? De repente... Tem 2 momentos, tem os 2 melhores momentos. Exatamente. Tem os 2 melhores momentos, que é quando você fecha o contrato e quando você entrega o produto. Quando você entrega o produto, você tem o risco de acontecer alguma coisa no meio do caminho. Às vezes o problema nem é nosso, às vezes o cara atrasou a obra, o construtor atrasou a obra dele, já tá pé da vida e depois vem descontar na esquadria. Quem sabe que a gente chega por último e sempre toma uma sapatada. Esquadria porque sempre ocupado. Sempre ocupado de atrasar a obra, entre aspas, né, na cabeça deles. E aí ele já chega sem paciência. Então, quando você fecha o contrato, ele acabou de tomar a decisão. Na cabeça dele, toda a obra dele vai dar tudo certo. Então ele tá lá, sublime. Aquele é o melhor momento para ele pegar os melhores contatos dele e te passar. Fica a dica, pessoal. Pegar indicação. Pegar a indicação. Então, se a empresa não investe em marketing, só que ela pega a indicação da forma correta, ela já tem um ganho muito grande. Agora, quando a gente chega para a geração de marketing, primeira coisa, muitas empresas só se preocupam com marketing quando já estão sem vendas. E aí quer contratar uma agência, quer contratar um profissional e quer que ele resolva em 30 dias. Eu tenho aqui esse valor aqui para colocar em tráfego pago, mas mês que vem tem que gerar. Falei, meu Deus, marketing não é assim. Marketing é tentativa e erro. Pode ser que ele dê uma bola dentro muito rápido, como pode ser que leve um tempo maior de estudo do mercado. Então, muitas empresas deixam para ir atrás do marketing só quando já está sem venda, então já está com a corda no pescoço, sem dinheiro, e aí ele vai se preocupar, e aí quer tudo para ontem, e muitas vezes não funciona. E muitas vezes faz da forma errada. Por quê? Quando você fala de marketing, você fala sobre posicionamento. O que é posicionamento? É a forma como a pessoa te enxerga antes de você abrir a boca. É o que ela enxerga de você, é a roupa que você está vestindo, é o carro que você está chegando, é a tua empresa, é a obra que você fez antes de você conversar com ela. O que eu vejo muitas empresas de esquadrias fazendo? Faz um Instagram, posta a cada 15 dias aquela foto com um papelzinho, ou aquela foto suja, não se preocupa com uma edição correta, não se preocupa com um vídeo correto, não se preocupa com a percepção que o cliente vai ter. Muitas vezes a pessoa ela produz conteúdo de acordo com o que ela acha que é o certo. E eu sempre falo, a última coisa que importa para o vendedor é a opinião dele sobre o produto dele. Ele tem que entender a opinião do cliente sobre a empresa ou sobre o produto. Lembra que eu estava falando sobre mapa? Ele tem que sair do mapa dele e entrar no mapa do cliente e falar o que é importante para o meu cliente. Na maioria das vezes, o que é importante para o meu cliente não é a mesma coisa que eu achava que era. Ou o que é importante para mim.
Então, quando você faz essa separação de entender a dor do cliente, por exemplo, eu fiz uma mudança muito drástica no Instagram da nossa empresa, quando eu entendi que o meu público era o arquiteto, não era mais o cliente final, porque antigamente eu atendia o cliente final. Quando eu comecei a atender o arquiteto, eu falei, mas o que um arquiteto quer ver no Instagram? Ele quer ver bastidores, ele quer entender como que eu cheguei naquela solução e ele quer uma coisa linda. Impecável. Impecável, batendo com o projeto dele. Então, o que eu fiz? Eu comecei a modelar o nosso Instagram, o nosso site, de acordo com Instagram de escritórios de arquitetura e não mais de empresas de esquadrias. Hoje, se você abrir o meu Instagram, se você abrir o Instagram de escritório de arquitetura e tirar os nomes, você vai olhar e falar assim, pô, o que é que... o que é arquitetura e o que é esquadria? Porque esse é o meu cliente, então eu preciso que quando ele entre no meu Instagram, ele veja o que ele quer ver, que é o que ele já posta no Instagram dele. E aí a gente entra num outro ponto importante, tá? Que é, muitas empresas ainda não sabem quem é o público delas. E atira pra tudo que é lado. Então, por exemplo, o público da Aluparts hoje é um B2B. Exato. Basicamente, síndicos, gestores condominiais, alguma coisa de fabricantes de esquadrias, construtoras. Então, mas assim, muito voltado para os condomínios. Para os condomínios. Então, a questão é, o que o síndico quer ver? Exato. Solução. Solução. Ele não quer saber o produto. O Não. produto é o meio do caminho. Ele quer a solução. Qual que é o benefício? Exato. Então, a questão é... Então, se a gente vai fazer hoje uma pesquisa de mercado, por exemplo, se a Aluparts hoje entender que, vamos mudar um posicionamento, com quem tem que fazer a pesquisa de mercado para validar isso? Com síndicos. Síndicos de condomínio. Exato. Que é o maior público que tem. Então, quando você começa a entender qual é o público, se é um cliente final, se é um arquiteto, se é um engenheiro, se é uma outra empresa de esquadria, a comunicação ela tem que alterar de acordo com o cliente que você quer atingir. Muito Isso bom. muda muito. Completamente. Muito. E, Diego, em que momento as vendas elas deixam de ser convencer alguém e elas passam a ser gestão? Primeiro de tudo, venda para mim não é convencimento. Nunca foi. Venda não pode ser convencimento. Muita Olha gente só. faz assim, tá? Muita gente acha que tem que convencer o cliente a fechar comigo. Não. Exato. Quando você entende que você pode deixar o cliente livre, ele precisa se sentir livre para comprar. Porque assim, a gente vende, mas ninguém gosta de comprar. As pessoas só gostam de comprar. Aliás, perdão. As pessoas gostam de comprar. Elas não gostam que alguém venda para elas. Então, quando a gente entra numa loja, a gente quer escolher a nossa roupa. A gente não quer que o vendedor chegue ali e fique ali em cima, pressionando. Não quer se sentir pressionado. Aliás, acho que a maior parte do pessoal detesta isso, né? Detesta. E assim, você já entrou numa loja, às vezes, para comprar. Se eu vejo um vendedor já vindo atrás de mim, eu já fico de cara. Às vezes é uma loja que você já queria comprar, às vezes você já sabe até qual é a peça, e ele desvende. Exato. Não, desvende de acordo com o atendimento dele. Então, venda, primeiro de tudo, principalmente quando você fala de construção civil. Que aí você está falando de ticket alto, você está falando de segurança. Tanto financeira, segurança em relação à família, quando a gente fala de normatização de vidro. Então, todo atendimento para uma empresa de esquadria, ela tem que ser consultiva. Consultiva é justamente você entender qual é a dor do cliente e se o teu produto ou o teu serviço não atender aquele cliente, tá tudo bem. Faz parte. Desde que você tenha uma geração de clientes para que você possa se dar o, entre aspas, luxo de poder perder aquele cliente. Então, isso é uma gestão. Que é quando você não precisa convencer o cliente a comprar contigo, mas é você mostrar quais são os benefícios para ele tomar a decisão sozinho se aquilo é ou não o melhor para ele. E não é então convencimento, é posicionamento claro, é gestão estruturada da abordagem, da comunicação. Eu diria até que existe uma gestão que é a gestão mais importante que tem, que é onde muitos vendedores falham, que é a gestão emocional. Uau! Emocional, gestão de emoções. Nós que estamos... Fala sobre isso. Nós que estamos na linha de frente de vendas, a gente recebe muito mais não do que sim. Normal. Sempre foi assim. Vai continuar sempre sendo assim. O que muitos vendedores pecam para não ter resultado? É quando você toma um não de um cliente e se frustra. E começa a chorar. E começa, porque não sei o quê, porque o cliente não comprou comigo, porque eu achei que ele ia fazer. Ele falou que tava tudo certo, falou que só ia conversar com a esposa e já ia voltar.
Você sabe que muitas vezes o vendedor, ele se frustra no momento da venda e você vê a mudança do semblante dele. Isso, pra mim, é tão... É broxante, é uma sensação bem ruim. Sensação muitas vezes de nervosismo até. Não, na verdade, assim, eu como compradora, como o cliente, tô conversando com alguém que quer me vender algum serviço, algum produto. E quando eu falo não é o meu momento e tal, a pessoa muda. Ele sai do simpático pro antipático mal-humorado. O próprio semblante dele, né, facial, ele muda completamente, ele desaba. A postura, ele desaba. E aquela reunião, aquele encontro que estava sendo agradável, que estava sendo construtivo, você não vê a hora de se livrar dele. Exato. Você sabe que tem uma coisa que eu faço muitas vezes quando as pessoas vão me atender para testar a pessoa. Muitas vezes eu entro num atendimento, sei lá, alguém quer vender alguma coisa para mim, sei lá, um software, alguma ideia comercial. Eu entro numa reunião falando assim para ele, cara, só para te avisar que assim, eu não vou fechar nada hoje, tá? Você já dá o recado. Eu já dou o recado, a pessoa já faz assim, ó, murcha. Só que assim, é óbvio que se ele me mostrar o benefício, estiver dentro daquilo que eu quero investir, é óbvio que eu vou comprar. Só que ele já desanima ali. Por quê? Porque na cabeça dele, ele fala, nossa, já perdi. Vou só perder meu tempo. Quando ele poderia olhar pra isso e falar assim, cara, vai ser um desafio maior ainda. Ou seja, vai ser muito mais prazeroso se eu conseguir vender pro cara que me falou não. Porque é mais desafiador. Porque é mais desafiador. Então, o que eu preciso fazer pra esse cara me falar assim? Mas não, na maioria das vezes já, não sei o quê. Tem uma brincadeira que eu faço até com os consultores nossos, que é assim, o cliente te deu um não. Às vezes você entra naquela negociação mais arrastada, que você criou uma expectativa normal, uma obra grande, e aí o cliente fala não. Eu falo pra ele, você tem 5 minutos pra chorar. Chora. Você tem 5 minutos. No 6º minuto, enxuga essa lágrima e não se fala mais sobre essa obra. E vai pro próximo. Eu já enxuguei de 5 minutos pra 2, na verdade, tá? Mas supera. 5 minutos eu ainda tô jogando alto pra caramba, porque... O que acontece? As pessoas, elas não têm, muitas vezes falta para elas a resiliência de você tomar um não e falar, tá tudo bem, foi só um não, deixa eu ir pro próximo. Só que elas criam uma expectativa em cima do que o cliente fala, porque muitas vezes, Aldrey, o cliente mente pra gente. Na grande maioria das vezes, eles mentem. Eles falam assim, só vou conversar com a minha esposa, só vou conversar com o meu sócio. Nós temos vários clientes mentirosos. Já tá tudo certo, eu só preciso entrar o dinheiro do consórcio que eu fiz. E, na verdade, ele não enxergou um benefício suficiente para ele tomar a decisão. E existe, pelo menos com a sua equipe, você como especialista em vendas, existe alguma orientação para a gente reverter o não? Muitas. E, geralmente, a orientação, ela tá antes de tomar o não. Eu quero saber. Antecipação de objeção. Porque eu já tomei vários nãos, todos os quesitos da minha vida. Todo mundo toma. E eu tô também precisando reverter alguns nãos. Pra sim, ou pra sim. Quem sabe um talvez. Aí existem, assim, algumas técnicas. Vamos pegar as principais. Primeiro de tudo. Pessoal, você que tá habituado a levar nãos em suas propostas, em seus momentos de venda, fica aqui a dica do especialista pra gente reverter os nãos. Vamos lá. Primeiro de tudo, a gente precisa associar um processo de venda como se fosse uma consulta médica. Como que funciona uma consulta médica? Você tem uma dor de cabeça, por exemplo. Você entra no médico, o que o médico faz? Ele faz um monte de perguntas, não é? Anamnese. Anamnese. Quando começou, se você já tomou alguma coisa, se isso é recorrente, se você tem alergia a alguma coisa. Ele faz um monte de pergunta, depois ele tira a conclusão e ele te gera uma receita. O processo de venda é a mesma coisa. Você faz um monte de pergunta, entende a dor do cliente, acessa o mapa do cliente, para depois você colocar a tua solução. Então, muitos nãos depende muito, tem muitas variáveis, mas o que a gente precisa aprender é como antecipar essa objeção. Vou dar um exemplo. Existem na nossa empresa, nós temos algumas perguntas que é um checklist. O cliente ele só tem acesso ao orçamento e ao preço se ele passar pelo crivo dessas perguntas. Uma dessas perguntas é que ninguém faz. Talvez uma das perguntas mais importantes. Eu vou querer esse checklist. A gente pode claro, aprender com, sim, sem dúvida. Com os colegas? Porque assim, isso funciona para todo mundo. Legal, tá? legal. Sabe qual é uma das perguntas mais importantes num diagnóstico? Eu chamo de diagnóstico, mas pode ser anamnese, pode ser, sei lá, pré-venda, tem um monte de nome. É você perguntar primeiro de tudo, até quando você tem que tomar essa decisão? Porque quantas vezes o vendedor ele atende uma pessoa que depois ele foi, montou o orçamento, gastou o tempo dele, aí ele chega e fala assim, então tô aprovando na prefeitura, eu vou tomar essa decisão daqui a uns meses. Ou
Ele te pediu um orçamento, você estava lá no operacional, instalando, fazendo um monte de coisa, demorou para passar o orçamento, e quando você liga, ele fala assim, já fechei. Perdeu o time. Então, uma das primeiras perguntas que eu faço quando o cliente chega para mim, eu falo para ele, até quando você tem que tomar essa decisão? Ah, Diego, tem que tomar até semana que vem. Ok, deu sexta-feira da semana que vem, falei, amigão, você me falou que tinha que tomar a decisão essa semana, e aí? O que mudou? Então, se o cliente vira para você e fala assim, não, só estou fazendo uma pesquisa, você já sabe que não é decisão para agora. Então, você não vai deixar de atender um outro cliente que tá te falando que vai fechar agora para ficar perdendo tempo com esse aqui. Entende quando ele quer fechar e adianta hoje você passar um preço se o cara falar que vai fechar daqui 6 meses, mudou tudo. Não. Aí você vai ter que refazer tudo de novo. Então, primeira pergunta, até quando você tem que tomar a decisão? Segunda pergunta, isso aqui também muita gente erra, que é, você decide sozinho ou você consulta mais alguém? Pra quebrar aquele cenário de vou só conversar com meu marido, vou só conversar com a minha esposa e te aviso. Ou seja, você já sabe o que te espera. Exato, porque assim, quando você pergunta pra ele, na grande maioria do mercado nosso de esquadria, vamos pegar até residencial, a maioria das pessoas são casadas que estão construindo. Então a pessoa não toma a decisão sozinho, raríssimas vezes. Muitas vezes quem vem é um homem atrás, mas quem decide é a mulher. Sempre vai ser assim. Esperamos. sempre vai ser assim. Esperamos que seja. Não, e tem que ser. Tem que ser. O que acontece? O vendedor vai lá, leva 1 hora, aí o cara vai lá no showroom dele, ele fica lá 1 hora atendendo e passa o valor lá, X. Aí ele fala assim, vou só conversar com a minha esposa e amanhã eu já te dou o retorno. Ele chega na esposa e fala assim, olha, eu conheci o Diego lá e muito bom, o produto dele custa X. Aí, em 1 minuto, a esposa vira e fala assim, ok, mas o concorrente dele é X menos 1. Ela não participou da experiência, ela não entendeu tecnicamente como funciona, você não questionou a dor dela, que às vezes a dor do marido é diferente da dor da esposa. Então, quando você pergunta se você consulta mais alguém, e a pessoa fala, eu consulto a minha esposa, traz ela junto. Traga. Ela Exato. é muito importante que ela participe. Isso pode ser com sócio. A Luparts que atende B2B, atende empresa, quem é o sócio decisor para aquilo ali? Então, quando ele fala, eu tenho um sócio, traz junto. Na verdade, muitas vezes a gente fala com engenheiros, com arquitetos ou até mesmo síndico. No caso de engenheiro e arquiteto, sempre tem um diretor. Que não quer participar. Que não quer participar. Não quer entrar. Então é tentar mostrar para esse diretor ali quem somos. No caso dos síndicos, eles têm uma assembleia, eles têm muitas outras pessoas. Como que a gente faz no caso de participa de uma assembleia. Síndico? Participa da assembleia. Vai falar sobre vidraçamento sacada, por exemplo, que sempre depende de uma assembleia. Quem é o vidraceiro hoje que se preocupa em oferecer para o síndico participar da assembleia para mostrar, por exemplo, um protótipo? Quase ninguém faz isso. Eu desconheço. Entendeu? Porque a assembleia tem que ver. Excelente. E aí aquele monte de pessoa que não entende bulhufa daquilo ali, que vai dar um monte de pitaco. Porque depois vai cair nas costas do síndico. Nossa, mas se alguma coisa der errado, vai cair tudo nas costas dele. Porque você que escolheu essa empresa, que não sei o quê. Então, você sempre tem que entender quem é o decisor. Quando você traz o decisor junto, nem sempre, mas muitas vezes você consegue tomar a decisão na hora. O que muito vendedor faz? Passa um orçamento, pensa aí, estou à disposição. Primeiro, você não tem que estar à disposição do cliente. O cliente sempre tem que te entender que você está com a agenda cheia. Porque pessoas boas, elas são ocupadas. Se você não tem trabalho, é porque você não faz bem aquilo que você está então se propondo a fazer. Também. A gente também tem que se fazer um pouco de difícil. Total. Eu nunca marco um cliente para o mesmo dia. Entendi. Nunca. Por mais que o meu dia esteja livre. Por mais que você possa. Por mais que eu possa, eu não atendo. Por quê? Porque isso passa um cenário para ele de não tenho nada para fazer. Então, vender não está associado somente ao momento da venda. Ele está associado a todo um processo, muito todo grande. Um contexto. Esse é um conceito de escassez quando você fala de agenda. Escassez e compromisso. Sabe o que eu mais odeio, Audrey? Sabe o que eu me irrita? Me irrita profundamente? É aquela pessoa que chega e fala assim, quinta-feira à tarde eu passo aí. Quinta-feira, 12:01 e até 17h59 é de tarde. Vou ficar 6 horas esperando a pessoa, não tem mais nada pra fazer da vida. Então, muitas vezes a pessoa vira e fala assim, passo aí quinta à tarde. Qual é o horário que vai passar ali? Então, quando o cliente vem, eu crio esse tipo de escassez pra ele. Quando ele fala sobre ser atendido, eu falo pra ele, olha... Sensação de escassez é, então, de agenda. Também uma estratégia. É uma estratégia de escassez. Se você chegar pra ele e falar assim, eu tenho quinta-feira, 2 horas da tarde, sexta às 10 da manhã. Qual que fica melhor pra você? Primeiro, você vai colocar de acordo com a tua agenda
ele vai olhar para você e vai falar assim, pô, esse vendedor atende bastante pessoas, né? Se ele tá marcando comigo às 10, é porque às 9, às 11 ele deve ter outro cliente. Isso vai fazer com que ele seja pontual no horário e que ele dedique atenção e exclusividade por atendimento. Porque quantas vezes a pessoa fala que vai passar na obra quinta-feira de tarde, você chega lá, ele tá atendendo o gesseiro, aí ele quer te atender ao mesmo tempo, aí tem 3 fornecedores ao mesmo tempo. Então, quando você começa a agendar um atendimento exclusivo, o foco dele tá ali. E sabe uma coisa que eu gosto muito de fazer? Falar quanto tempo vai durar o atendimento. Porque muitos vendedores querem agendar com um cliente e o cliente fica com aquela sensação, pô, mas eu vou ficar lá 1 hora ouvindo esse cara pra talvez não comprar. Então eu viro pra ele e falo assim, o atendimento dura 20 minutos, tá? Você já avisa. Consegue dedicar 20 minutos? Consigo. Às vezes o 20 minutos vira 1 hora. Quando tá fluindo, vira 1h30, vira 2 horas. Só que na cabeça dele vai levar apenas 20 minutos. Então vale a pena pra ele correr o risco de marcar. Então, a venda está muito atrelada à percepção de valor. Total. Só que a questão da percepção do valor está atrelada ao posicionamento. Total, é exatamente Total. isso, posicionamento. E posicionamento é o que a gente tá falando. É como a pessoa te vê antes de você conversar com ela. Então, quando alguém vira pra mim e eu falo pra ela, olha, eu tenho esses dias e esses horários pra te atender, inconscientemente ela já pensa, o Diego é um cara ocupado, ele atende bastante clientes, e eu serei só mais um. Porque, assim, Audrey, o cliente ele tem que ser muito bem atendido. Mas na cabeça dele, ele tem que entender Que ele é mais um. que ele é só mais um. Que se ele não aproveitar, você vai atender outros 5 minutos depois. E a tua oportunidade você vai passar para outro. Porque quando ele entende que ele é muito importante, aí ele te espreme no desconto. Aí ele te espreme no prazo de entrega. Ele desrespeita o processo da empresa porque ele quer passar na frente, porque ele se acha o cliente mais importante. Então, posicionamento, ele tá, inclusive, para mostrar para o cliente do tipo, olha, eu estou aqui para te atender, eu vou fazer o melhor possível para você, mas se você não quiser comprar de mim, daqui 5 minutos eu tenho outra pessoa que vai comprar. Interessante. Ainda falando de posicionamento, como um profissional no mercado, ele pode ser percebido como referência? Produção de conteúdo. Total. Mas tá somente atrelado à produção de conteúdo? Muito. Por a minha visão, exemplo, muito. Mas Por exemplo, eu levo bronca todo dia aí do nosso marketing, porque eu não sou uma pessoa dedicada à produção de conteúdo. Eu tenho várias metas e acabo que não cumpro as metas de marketing porque eu preciso trabalhar. Uhum. Eu sou uma profissional técnica que preciso produzir. Quando eu tô na obra, eu tô pensando na parte técnica, eu tô ali dedicando meu tempo a conversar com o cliente e acaba que não me sobra o tempo para sacar o celular ou qualquer coisa, Sim. ou participar, ou pensar na produção. Uhum. Ou eu penso na produção de conteúdo, ou eu penso Ou na em obra. produzir o serviço. Ou entregar a solução para o entregar a cliente. solução, que é o meu foco. Então, é um grande dilema esse. É um grande dilema, por quê? Porque a grande maioria dos empresários, eles não levam a produção de conteúdo como parte do trabalho. Então, mas eu sei da importância e eu sou cobrada disso. Tenho um departamento de marketing na Alupartes, tenho também uma agência fora e eles me cobram. Eu levo isso super a sério, eu sei da importância, mas é como que você consegue, como profissional técnico, dar conta de trabalhar, de executar, de estar no operacional e ainda estar produzindo conteúdo. Eu confesso, Diego, eu tenho essa dificuldade. Eu por mais, até quem estiver assistindo vai falar, nossa, mas você tá sempre na internet e tal. Tô muito menos do que eu deveria estar. Sim. Mas é uma luta. Vou fazer uma pergunta. O que te impede de sacar o celular na obra e fazer um vídeo de 30 segundos? É como a minha estação, o meu cérebro tá conectado ao entendimento. Por exemplo, quando eu tô nas obras, é sempre para ver problemas, para ver infiltrações, para ver coisas que, fazendo um laudo, fazendo uma perícia, uma inspeção ou executando algum serviço da Alupartes, que é a correção de fachadas, dos problemas das fachadas de vidro. Então, eu tô ali para resolver a dor do cliente olhar, ali. Exato, com esse olhar técnico. Ali de produzir, de resolver, de dar solução. Então, eu tô conversando com a minha equipe, com o pessoal de obra, ou muitas vezes eu tô explicando para o cliente o que eu tô fazendo. E se outra pessoa não estiver pensando nisso, o meu cérebro, a minha cabeça não consegue naquele momento. Não vai associar naquilo ali. Não, é porque você desliga uma estação e liga a outra. Exato. Eu tenho colegas da engenharia que eu admiro isso, essa capacidade que eles têm de estar lá fazendo o seu serviço,
E produzir conteúdo. E ao mesmo tempo produzindo conteúdo. Pensando, Porque daí você... Sim, é complexo. Minha visão. As coisas são separadas. Talvez o correto nem seja ser a mesma pessoa. Por quê? Por que muita gente tem social media? Para que ela veja contextos que a pessoa que tá ali, que é o centro da atenção, não tá vendo. Então, quando você vai para uma obra, entender tecnicamente com a tua cabeça para solucionar aquela dor do cliente, do produto, talvez o ideal nem seja você estar produzindo conteúdo, mas você ter alguém que tá te acompanhando que vai fazer a produção desse conteúdo. Tá captando o que precisa. Tudo. É ele que vai fazer os stories, é ele que vai te filmar. Tá, olha. É isso, ela a Thaís do marketing deu o pouco que ela fulminada em mim aqui, ó. É nesses momentos em que eu tô lá fazendo meu trabalho e ela tá captando. Porque... Esse é o melhor cenário, porque você divide função. Primeiro de tudo, quando a gente começa a empreender, a gente tem que entender sobre descentralização. Porque a gente centraliza muitas coisas, quer fazer tudo, porque não quer, por exemplo, pagar para alguém fazer isso. Quando muitas vezes você pagar para alguém é muito mais barato do que ocupar o teu tempo fazendo aquilo ali. Com certeza. Uma das maiores coisas que eu faço hoje é tudo que vem para eu fazer, eu questiono. Vale a pena eu fazer ou vai sair mais barato se eu encontrar alguém para fazer para mim? E na grande maioria das vezes fica mais barato encontrar alguém para fazer para mim. E aí eu delego essas funções. Agora que você estava falando sobre produção de conteúdo. Por que para mim isso é fundamental, Rodrigo? Aquilo que a gente falou no começo. Não interessa quem tem o melhor produto, interessa quem aparece mais, quem é mais lembrado. Então quando você produz conteúdo, imagina que o Instagram é uma novela. Novela tem protagonista. A gente que é da época que assistia a novela da Globo. Novela tem protagonista. Todos os dias você entra ali pra ver aonde que aquele protagonista vai parar. Então o teu Instagram, a pessoa ela tem que ter um rosto primeiro, porque as pessoas vão entrar ali e vão falar assim, o que tá aprontando hoje? Por isso que não adianta você postar a cada 15, 20 dias e nunca aparecer. Porque às vezes tem muita gente que só posta foto de obra ou não aparece nenhum rosto, você não conecta, porque as pessoas compram de pessoas. A marca ela é muito importante, ela se vende, mas no final a pessoa ela compra de pessoa. Então, você tem que entender a produção de conteúdo, se vale a pena quem está na obra sacar o celular e fazer, ou se vale a pena você começar a considerar ter uma pessoa para fazer isso. Te acompanhar. Marketing, eu prometo que eu vou melhorar. Eu vou permitir que você faça... Tá gravado, hein? Ó, tá gravado. Os takes, eu vou ali olhar para a câmera e falar algumas coisas. Eu prometo, eu vou melhorar. Mas, assim, isso faz parte do contexto de crescimento da marca. Faz então, parte. assim, existem muitas questões de posicionamento. Só que aí, Audrey, olha como são as coisas. Por que a grande maioria das pessoas tem medo de produzir conteúdo? Do julgamento, eu acho. Do julgamento. Ou, muitas vezes, de um falso perfeccionismo dela mesma. Que ela acha que ela só pode fazer um vídeo se ela tiver um melhor celular, arrumada, com o cabelo impecável, com um ambiente com luz. Gente, os vídeos que mais engajam hoje são os vídeos completamente orgânicos. Se o pessoal pegar no meu perfil, tem um monte de vídeo meu lá que eu saco o celular no meio da praça, sentado num banco assim, eu fico falando, desligo, posto e não tem edição nenhuma. É diferente de desleixo. Eu nunca tô lá com uma roupa completamente suja. Perfeccionismo e desleixo. Desleixo. Não precisa ser radical. Exato. Só que a produção de conteúdo me trouxe um ganho que quase ninguém fala. E que talvez seja o maior ganho que eu tive até hoje quando eu comecei a produzir conteúdo. Que não é nem criar autoridade, a forma como as pessoas enxergam, é destravar a comunicação. Eu percebo isso. Você percebe? Percebo isso em você. É destravar a comunicação. Se você pegar os meus primeiros vídeos... O Diego do evento, lá em Alphaville, e o Diego de hoje. É completamente diferente. E o que me moldou é sacar o celular... E é fazer todo dia aquilo ali. É a prática, é o hábito. Você sabe, Diego, que logo depois que meu pai faleceu, eu fui convidada a dar aulas e palestras, porque meu pai sempre foi o garoto propaganda da Aluparts. Eu sempre fui bastidores e ele protagonista. E ele, como um verdadeiro professor, um professor nato, já desde ele estudou, afinal, ele além de engenheiro, ele era pedagogo também. Antigamente, para você dar aula, você tinha que cursar pedagogia. E então ele era o rostinho. Quando ele faleceu, eu tive que... Veio pra você. Exatamente, eu tive que arregaçar as mangas e dar a minha cara. E eu comecei a dar aula. Nossa, eu também vejo. Minha barriga doía, dor de cabeça, meu olho lacrimejava.
a voz embargava. Aí você compara com a Audrey de hoje E a e fala, Audrey nossa, de nem é a mesma hoje- pessoa. Hoje eu Nem é a mesma pessoa. A verdade é que destravei. destrava a Passando comunicação. vergonha, passando dificuldade, com receio, com dor na barriga, Só que voz fez, né? trêmula, Esse é mão o ponto. tremendo, mas fui. A questão é a seguinte, todo mundo sente medo. Exato. Né? A diferença não está entre pessoas que sentem medo ou não sentem. Ah, você não tem medo de nada? Eu tenho medo de um monte de Mas coisa. eu vou A com medo. questão é, o medo não é suficiente para travar. Vai com medo. Vai com medo. Exato. Então, quando você tem essa questão, por exemplo, da produção de conteúdo, muitas pessoas não começam porque tem o medo do julgamento, do que as pessoas vão falar, e morre de vergonha de falar, mas o que vão pensar sobre o meu vídeo? Quando você começa a fazer, você começa a criar uma prática. Porque a verdade é o seguinte, todo hábito, ele é dolorido pra você começar. É igual fazer uma academia. Os primeiros dias de academia é uma tortura. Quando você cria o hábito de ir todo dia, isso vira muitas vezes até prazeroso. Vira rotina e Vira vira rotina, prazeroso, vira exato. Produção de conteúdo é a mesma coisa. O primeiro vídeo do Instagram, olha, eu não fiz isso, mas eu deveria ter feito, deveria ter salvo o meu primeiro vídeo no Instagram pra olhar hoje e falar assim, meu Deus. Como eu melhorei. Mas assim, é a história, faz parte da história. Que é você começar a produzir, colocar o rosto ali e começar a falar. Isso destrava a comunicação. E quando destrava a comunicação, destrava a tua comunicação com o cliente na negociação. Por quê? Porque você começa a entender sobre entonação de voz. Você começa a entender sobre pausa. Você vê que às vezes eu falo rápido, às vezes eu paro, às vezes aumenta, às vezes baixa. Argumentação. Você começa a criar muita informação. Você começa a gerenciar muito fluxo de informação. Porque às vezes você assiste um vídeo e fala, pô, eu vou replicar, vamos ver se funciona. Então, você começa a ter uma abrangência, postura, você começa a ter uma abrangência muito grande. Exato. Por isso que, pra mim, produção de conteúdo ela é fundamental, independente de quem seja. E quanto mais travada a pessoa for, mais resultado ela vai ter. Bom, uma verdadeira aula. E, Diego, me fala, quando hoje em dia as empresas, os colegas aí que a gente vai conversando, eles comentam muito assim, esse mês eu tive um estouro em orçamentos, em visitas comerciais e emiti 100 propostas. No mês seguinte, a demanda ela cai por completo e de 100 foi para 10. Como isso está totalmente relacionado, imagino, com a previsibilidade de vendas, né? Comercial. Como sim, que funciona? Primeiro que, sim, você trouxe um número que eu vou dizer que a grande maioria das empresas nem tenta. A grande maioria nem sabe o número de orçamentos que faz no mês. Não sabem. Não sabem nem número de venda, nem ticket médio, por exemplo, que é o quanto você fatura em média por cada cliente, e muito menos o número de clientes que chegam e muito menos ainda por onde chegaram. Então, isso para mim é falta de um processo comercial. O que é um processo comercial? São as etapas de atendimento que tem que existir um padrão de atendimento dos clientes. Igual uma fábrica. A fábrica não tem o padrão, você sabe uma lista de corte, vai para serra, vai para montagem, vai para instalação, vai para o envelopamento. Você tem que ter um processo comercial. Então, o processo comercial, primeiro de tudo, onde muitas empresas não estão dando a devida atenção. Você tem que entender qual é o número de orçamento que você recebe por mês e, principal, por onde eles chegam. Estão chegando via internet? Estão chegando porque você está pegando indicação? Estão chegando porque as pessoas passam em frente à tua empresa e param ali para comprar? Você tem que entender por onde esses clientes chegam para entender qual é a tua estratégia de marketing. Pegando um novo exemplo. Se tem muitas pessoas que, se você está bem localizado com a tua empresa, muitas pessoas passam em frente e param, talvez o seu melhor mercado não seja fazer um tráfego pago, seja colocar um outdoor na rua, um outro bairro. Se está vindo muita gente pelo Google, você tem que intensificar o valor que você coloca no Google, porque é ali onde está te gerando retorno. Então, você, primeiro de tudo, é entender o fluxo de pessoas que chegam e o canal de aquisição. Que eles chegaram. E depois de entender o canal que essas pessoas chegaram, você tem que entender o canal de conversão. Porque às vezes pode chegar muita gente via Google que quase não fecha. Pode chegar poucas pessoas por uma indicação que 100% fecham. Então, além de você entender por onde chegam, você tem que entender por onde elas fecham. E também avaliar a jornada do cliente dentro da sua empresa. Então, a jornada é o quê? É você... Isso, gente, para você implantar um CRM, por exemplo, que é fundamental, vocês precisam entender sobre funis de vendas. Primeira coisa, pega um papel e caneta e escreve o passo a passo do cliente, desde o momento que ele chega até a tua empresa, até o momento que ele assina o contrato. Ou que você perde ele. Desenha. O cliente, quando ele chega, tem a minha empresa, ele chega pelo WhatsApp. Ele manda uma mensagem, um oi no WhatsApp. Aí o meu atendente vai e fala oi também e atende ele. Depois dali, ele manda o orçamento ou ele manda o projeto do arquiteto.
escreve, detalha a linha padrão, né? Vai ter variáveis, mas assim, qual é a linha padrão para depois você determinar o fluxo. Então, por exemplo, na nossa empresa, nós temos lá o processo de qualificação. O que é qualificação? É quando o cliente ainda não respondeu as perguntas e talvez ele não seja atendido. Então, essa é a primeira etapa. Qual é a segunda etapa? É a de orçamento. Ok, ele foi validado, ele passou para um setor de orçamento. Depois, uma terceira etapa, voltou para o orçamento, agendamos um atendimento. Então, quando você começa a separar essas etapas e quando você implanta um CRM, que pode ser via Excel, não precisa nem ser um software como a gente utiliza, você começa a entender onde cada cliente está em cada fase para você dedicar atenção para aqueles que já estão lá no final para fechar. Quantas vezes tem um cliente querendo fechar e o vendedor está lá atendendo o cliente que chegou agora? E aí esse aqui não fecha e ele perdeu o time com o outro. Então, quando você desenha o processo comercial, isso para um gestor é fundamental, você começa a metrificar as etapas que estão cada um dos clientes. Você começa a entender se esse cliente está mais quente, se está mais frio, se ele é só curioso. Por exemplo, num CRM, o que eu entendo como fundamental? 2 informações. Primeiro, qual é o produto que ele está interessado? E segundo, qual é o valor da obra? Que às vezes você está lá negociando uma obra, dando atenção para um cara de um valor baixo, quando o valor alto está querendo comprar e você está com a atenção desfocada, desviada. Então você tem que ter esses números. E olha que interessante, para o empresário, por que é fundamental ele entender qual é o produto que o cliente está comprando? Para ele entender qual é o produto que às vezes ele pode tirar do portfólio. Tem um monte... Sabe aquele negócio? Eu atendo todo mundo. Eu faço tudo o que o cliente quer. Quem faz tudo não faz nada. Eu já fiz estudos na nossa empresa da gente ter 14 produtos. Isso eu aprendi com um empresário que foi um tapão na cara que eu tomei, que aquilo ali eu falei, que bobagem que eu tô fazendo. Que foi bem assim, eu cheguei um dia para conversar, visitar uma empresa, e ele perguntou assim para mim, Diego, isso anos atrás, Diego, o que você faz? Eu falei, eu faço cobertura, guarda-corpo, box, faço tudo. Blá, blá, blá. Ele virou para mim e falou assim, você é reconhecido por ser especialista em qual deles? Gaguejei. Falei, nossa, faço tudo, né? Mas não faço nada. Mas não faço nada. Não sou reconhecido em nada. E aí, sabe o que eu comecei a fazer? Eu comecei a estudar, falei, de todo o faturamento da empresa, quais são os produtos que mais trazem retorno e quais são os produtos que eu atendo que não trazem retorno nenhum. Dos 4, eu fiquei com 3. Nossa. O restante eu parei. Por quê? Porque eu só foquei nos produtos, os 3 produtos que davam... Sabe a regra de Pareto, 80-20? Mesma coisa. Olha, muito interessante. Vocês sabem, Diego, que aqui na Aluparts, apesar de termos 35 anos de existência, a gente atua com CRM há coisa de 3 anos. A gente tem vamos dizer, antes CRM, pós-CRM. Antes de Catel, pós-Catel. Até foi o Catel, nosso consultor empresarial, muito conhecido aí no mercado, ele que nos mostrou a importância do CRM. Então, a gente tem o CRM atuando na Aluparts de forma efetiva há cerca de 3 anos. Muda tudo, né? Antes, era a gestão da torcida. Nós não sabíamos os números de propostas emitidas, qual era nosso ticket médio, qual era a nossa taxa de conversão, quando que... Era uma luta para descobrir, quando o cliente ligava, eu quero falar sobre a proposta XPTO, tal, achar onde a proposta, quando que foi enviado, buscar numa caixa de entrada de e-mails lotada de e-mails, onde a gente não sabia quando que enviamos, quando que recebemos, quando que revisamos, era uma luta. Hoje a gente tem todas as informações da Aluparts concentradas no CRM, a gente até vou falar aqui que é do mercado, todos conhecem, pelo menos a nossa indústria de esquadrias conhece, que é o Plumes. Sim. É excelente, sim, nos conheço. Atende muito bem e, assim, facilitou demais. nosso Porque trabalho. Você tem as métricas, né? Então, você tem os números. A gente saiu da gestão por torcida para realmente a gestão estratégica. Para estudo, para gestão. Isso muda Exato. completamente. Pode ser feito num software, como pode ser feito numa planilha de Excel para quem está começando, para quem nunca fez. Mas eu vou te falar que o CRM é até melhor a ser implantado quando a empresa está começando. Porque você já começa do zero, você começa certinho. Você troca o pneu com o carro parado, né? Exato. Exatamente. Muito bem colocado. Troca o pneu com o carro parado. A gente trocou com o pneu com o carro em alta velocidade. Só para você ter uma ideia, Aldra, hoje eu estou desenvolvendo um CRM meu para construção civil. Excelente. Porque assim, hoje grandes empresas já utilizam software de mercado. Eu utilizo um software grande de mercado hoje.
Mas eu vejo aquele público, que é o público que ainda não tem o CRM, que ainda fica, mas não sei se vale a pena ficar investindo tempo e grana com isso. Eu estou desenvolvendo um CRM para construção Excelente. civil para atender esse público que ainda não tem. Muito Entendeu? bom. Porque aí eu consigo focar e nichar para esse segmento. Por exemplo, a gente está falando aqui sobre um funil de venda. CRM, gente, é funil de venda, né? Tá falando aqui sobre negociações. Mas tem um tipo de funil que quase ninguém utiliza. Por exemplo, qual é o meu cliente hoje? Da empresa de esquadria? É o arquiteto. Então eu tenho que ter um funil de venda de arquiteto e não de obra dos arquitetos, que é um funil diferente. Por exemplo, o arquiteto hoje, minha visão. Por que funciona o meu relacionamento com o arquiteto? Porque ele tem recorrência. Eu conheço um monte de gente que visita o arquiteto uma vez, depois nunca mais visita e fica, mas eu visitei ele aquele dia e nunca passou nada. Primeiro, ele nem te conhece. Por que ele vai passar uma obra dele se você visitou ele uma vez? Quando você visita ele várias vezes, cria uma recorrência, você cria conexão e cria segurança. Só que, onde está o controle quando você tem 30 arquitetos? Para saber quem que você tem que visitar. Para saber se tem alguém que ficou para trás que você esqueceu, ou tem alguém que você visitou agora e já está pensando em ir de novo. Você tem que gerenciar esses arquitetos dentro de um software. Exato. Então, por exemplo, nós temos hoje uma recorrência em torno de 45 dias. A cada 45 dias, a gente tem que ter a comunicação com o arquiteto. Seja via WhatsApp, ou seja, vai tomar um café no escritório dele. Manda ele sempre quente. Exato. Então, você tem que gerenciar. Quando você tem 2, 3, é fácil você fazer isso. Quando você tem 30, quando você tem 3, 4 consultores, com 50 arquitetos, como é que você gerencia isso? Legal. Você sabe qual é o aniversário do arquiteto? Você sabe informações que são importantes. Olha que interessante. E que fazem a diferença. Que faz uma diferença absurda. Olha, sabe uma coisa que eu gosto muito de fazer? Existe um termo que para mim, que em conexão e network ele funciona muito, que é o termo de ser anticíclico. Anticíclico, o que é? É a gente sair daquele ciclo tradicional das coisas. Hoje, quando a gente fala sobre arquiteto, o que a grande maioria das empresas fazem? Chega no final do ano, no Natal ou na Páscoa, chega lá e dá um presentinho para ele, dá um vinho, dá alguma coisa. O que acontece? Você tá com uma concorrência ali de que 10 empresas deram um mesmo presente para ele no Natal. Então, se ele vai fazer um story, ele vai fazer ou de todo mundo, ou às vezes vai fazer do mais importante só, e esquece. O que é ser anticíclico? É você chegar nesse arquiteto e dar um presente para ele no meio do mês de março. Meio do mês de março. Em que nenhum concorrente está fazendo isso. Ele não espera. A chance dele focar naquele teu produto, ou até fazer um story daquilo ali e te marcar, é muito maior do que nas datas tradicionais. Com certeza. Então é muito importante você ter o gerenciamento de arquiteto para saber como e quando acionar ele para fazer alguma coisa. Fica a dica, pessoal. Inteligente isso. Muda muito completamente bom. o jogo. Por quê? Porque você está em exclusividade. A gente está caminhando pro final, Diego. Aprendi muito. Eu espero que, como eu te falei, amanhã eu tô fazendo uma viagem para tentar fechar um negócio. Eu espero colocar em prática aqui as dicas que aprendi hoje. Mas eu queria que, para finalizar, você deixasse para o nosso público um recado para quem quer vender mais ou quer crescer, tá realmente preocupado com isso. Então fica a dica do especialista. Posso. Primeiro de tudo, existe uma frase do JJ que eu gosto demais. Adoro dessa frase. ele. Você gosta dele? Muito. Demais. Que ele fala assim: você pode fazer o que você quiser, você pode falar o que você quiser, você só não pode culpar ninguém pelos seus resultados. Então, se você está com falta de venda, o problema não é governo, o problema não é concorrente que vende com preço mais baixo, o problema não é cliente, o problema não é mercado, o problema é que você não encontrou solução para o teu próprio problema. Ponto. Quando você assume a responsabilidade disso, entende sobre autorresponsabilidade, se a solução está na gente, se o problema está na gente, a solução está na gente também. Então, primeiro de tudo, para de reclamar de mercado, não vem me falar que porque o cara está vendendo fora de norma. Aprenda a se posicionar para vender dentro de norma se é a tua intenção de fazer isso. E deveria ser. Segundo, vendedores. Para de ter medo de pagar a comissão de vendedor. Tem um monte de empresário que o vendedor ganha mais que eu. E tem que ganhar. Porque o cara está vendendo. Então, assim, quanto mais comissão ele estiver ganhando, mais ele está vendendo. Vamos quebrar esse tabu de que não, o vendedor não pode... Tem que ter teto de comissão. O vendedor tem que ganhar bem, porque quanto mais confortável ele estiver, mais ele vai vender, mais ele vai gerar resultado. Terceiro, agora vamos falar rapidinho sobre projetos. Eu tenho hoje 2 grandes projetos, né? Primeiro, que é um projeto na Veia, que até comentei com você mais cedo, é um projeto que eu faço
com o Felipe do Mãos à Obra, que é o idealizador desse projeto, em que é um movimento que nós estamos fazendo de apoio a empreendedores do mercado de esquadrias. Então, hoje, tem até uma mesa de debate que a gente criou, e agora a gente está materializando esse projeto com eventos presenciais. Qual que é a ideia? É levar nível de conhecimento para os empreendedores. Falar sobre marketing, sobre eventos, sobre gestão de fábrica, sobre instalação, sobre gestão de pessoas, sobre RH. Legal, espero um convite. Você precisa ir lá nessa mesa de debate nosso, porque assim... Vamos falar de qualidade na instalação, na fabricação, em pós-obra. É uma dor muito grande de mercado e nem todo mundo fala sobre isso. Ou nem todo mundo fala com uma linguagem popular sobre isso. E segundo, que é o meu projeto do Venda na Obra, onde o pessoal que começar a seguir, diariamente eu estou produzindo conteúdo falando sobre técnica de venda, posicionamento, mentalidade, sobre gestão de emoções. Então, quem quiser dar um passo à frente em relação à venda, seja você empreendedor ou seja você vendedor, você precisa se movimentar. Não espere o mercado passar a mão na tua cabeça. Porque ninguém vai comprar de você se você não se posicionar e não assumir a sua própria responsabilidade. Uau, exatamente. Então, ele falou, quem quiser aprender um pouco mais com o Diego, acompanhar o conteúdo dele, eles podem entrar então no @Venda na Obra. Venda na Obra, exatamente. Tem canal do YouTube, tem Instagram... Tem muita coisa que a gente tá fazendo. Tem a minha aula semanal, que eu dou aula toda quarta-feira das 8 às 9 da noite. É pra qualquer um que quiser assistir e vai pro YouTube ou não? É alguma não, mentoria? Essa é uma aula fechada que eu faço. Fechada. É uma mentoria, só que ela é uma mentoria para pessoas que nunca participaram de uma mentoria. Porque hoje, quando a gente utiliza o termo mentoria, é igual coaching. Ficou banalizado. Vou dar meu dinheiro, não vou ter retorno. Ficou muito banalizado. Então, o que eu fiz? Eu criei uma aula com ticket, um valor extremamente baixo financeiramente, com retorno alto, para as pessoas quebrarem esse tabu em relação à mentoria. Então, as pessoas precisam aprender que você tem que ter 2 mentores. Sabe que eu defendo ter 2 mentores, sempre. Você tem que ter um mentor de mentalidade e um mentor de execução. O que é mentor de mentalidade? É aquele pessoa que está muito longe da gente, que ele está falando sobre mentalidade, sobre equity de empresa, sobre isso aqui. E você tem que ter um mentor que é o que está um degrau acima, que é aquele que vai pegar na tua mão e fala assim, ó, é assim que se faz. E que vive mais a nossa realidade. Vive mais a nossa realidade. Então, eu criei uma aula onde eu pego essas pessoas que estão ali com dificuldade em venda e mostro para ela, olha, eu saí dessa forma aqui, pegar a mão dele e dar um passinho em cima do degrau. Legal. Então, toda quarta-feira a gente dá essa aula à noite. Então, foi um prazer te receber. Com certeza, não só eu, como o público que está nos assistindo vai tirar grandes lições desse bate-papo. E, pessoal, muito obrigada pela audiência, por estarem aqui nos acompanhando. Quem ainda não segue a Aluparts nas redes sociais, também faço o convite a seguirem no aluparts.oficial, tanto no LinkedIn, no Instagram, no Facebook, e a se inscreverem no nosso canal do YouTube, aluparts.oficial, e lá estão todos os nossos episódios do podcast. Fica aqui meu muito obrigada e a gente se vê no próximo episódio do Aluparts Podcast.